participa. O meu nome é Guilherme, eu sou professor da cadeira de Biologia aqui de Brasília, certo? E na aulinha de hoje nós vamos adentrar e nos aventurar um pouquinho na questão dos vírus, certo? Primeiramente, nessa aula inicial nós vamos falar das características gerais, mas também haverão aulas posteriormente falando sobre os ciclos, né? O ciclo lítico e lisogênico que esses vírus podem adotar, e mais especificamente uma aula sobre a questão do coronavírus, né? Do novo coronavírus, aprofundando todos os aspectos dessa nova pandemia aí que vem assolando o planeta, beleza? Mas antes da gente entrar nesse detalhe, antes da gente aprofundar na questão do coronavírus, acho que com certeza vai despencar nos vestibulares, né? E não só para isso, a gente tem que ter essa informação para o nosso conhecimento como cidadãos, como seres humanos, né? Nós precisamos ter o máximo de conhecimento possível sobre esses vírus nesse momento, até por uma questão da nossa própria saúde, né? E por uma questão de saúde pública. Então, vamos lá iniciar a nossa aulinha sobre algumas características dos vírus, beleza? Então, vamos lá. Então, vírus, gente. Antes de começar a falar de vírus, a gente tem que falar primeiro da teoria celular. O que é teoria celular? É uma teoria que hipotetiza que todo organismo ele deve ser formado por pelo menos uma célula, beleza? Alguns vão ser formados por várias, né? São os organismos multicelulares, porém, pelo menos uma célula é necessária para você ter um organismo tido como vivo, certo? Então, de acordo com a teoria celular, a consideração do que é vivo ou não é dependente da presença de uma célula funcional, ok? E essa célula é o quê? Ela é a menor unidade morfofuncional dos seres vivos, certo? Isso quer dizer que ela é a menor unidade morfológica, é o mínimo que algo tem que ter para ser considerado um ser vivo, é pelo menos uma célula. E também significa que essa célula, o que é essa parte do funcional? Significa que essa célula vai desenvolver o quê? Atividades ou fisiológicas ou metabólicas, né? Ela vai ter aí o seu metabolismo, que também é uma característica de quê? De seres vivos, certo? Essa capacidade de transformar moléculas químicas e dentro do seu metabolismo é uma das características aí dos seres vivos. E uma outra coisa importante é que as células têm que ser capazes de se reproduzir, certo? E uma célula só vai aparecer a partir de outra célula. Elas não são criadas do nada. Baseado nessa teoria celular, a gente tem o questionamento se os vírus são ou não seres vivos, certo? Porque, como a gente vai ver algumas características dos vírus e ao final dessa aula a gente vai ter que discutir se os vírus são vivos ou não. Então, algumas características gerais dos vírus aqui. Primeiro de tudo, eles são acelulares. O vírus não tem célula. A gente vai olhar o que é a anatomia do vírus em breve, mas vocês vão ver que o vírus não tem célula. Ele é o quê? Subcelular. Ele é menor que a célula, ele é menor que a unidade da célula. Beleza? Outra coisa interessante dos vírus é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Significa que não existe uma forma dos vírus se reproduzirem, dos vírus se multiplicarem, dos vírus, né, prosperarem fora de uma célula hospedeira. Não tem como, eles não têm a maquinaria necessária para isso, para fazer nenhum dos processos necessários a eles sozinhos. Ok? Então, o que os vírus são? Já que os vírus não são bactérias, eles não são animais, eles não são plantas, o que são vírus? Vírus são agentes infecciosos, certo? Vírus são vírus. Eles não têm um reino separado para eles, não têm a classificação separada assim para eles. Os vírus são vírus, certo? Eles têm o seu pedacinho próprio ali. E a gente pode considerar o que é um vírus? Um vírus, ele é um agente infeccioso, certo? Ele é uma partícula infecciosa. É isso. E então, se a gente olhar para essas características e voltar na questão da teoria celular, então, de acordo com a teoria celular, o vírus não é vivo, certo? Ele é apenas esse agente infeccioso, porque ele não tem célula, ele não tem metabolismo próprio, ele não se reproduz sozinho. Então, se você juntar todas essas características, vai tudo contra o que a gente tem dentro da teoria celular. Então, por esse motivo, a maior parte dos estudiosos aí, né, dos biólogos e etc., consideram os vírus como não vivos, certo? Mas isso aí é uma coisa para debate, depende muito da nossa discussão do que a gente considera vivo
ou não, beleza? Dentro da teoria celular, a gente pode dizer que vírus não são vírus. Outra coisa interessante é que quando você tem um vírus formadinho, uma partícula viral completa, funcional, né, pronta para infectar uma outra célula, que a gente diz que é a forma extracelular desse vírus, a gente não chama ele de vírus, a gente chama ele de vírion, certo? Então a gente tem aqui, ó, os vírions, que nada mais são do que a forma extracelular, né, da forma viral completa dos nossos vírus, beleza? Agora falando um pouquinho da anatomia dos vírus, a gente vai ter basicamente aqui dois tipos de vírus, certo? A gente vai ter vírus que são envelopados, que é o caso inclusive do nosso novo coronavírus, e os vírus não envelopados. Vamos analisar isso aqui com calma. O que a gente quer dizer com isso? Primeiro de tudo, o que é um vírus? Ele é basicamente um capsídeo, certo? Que é essa capinha externa aqui. E o que essa capinha externa faz? Ela é composta de proteínas e o trabalho dela é encapsular, né, proteger o genoma do nosso vírus. A gente vai falar já já dos detalhes do genoma do vírus. A união do genoma com o capsídeo, se eu tenho os dois montados, eu tenho o meu núcleo capsídeo, certo? E aí a gente também pode classificar como capsômeros. Os capsômeros são as partes, né, as proteínas formadoras desse capsídeo. Então, o conjunto de capsômeros forma o capsídeo, beleza? E aí a gente tem os vírus que são envelopados. O vírus envelopado, ele tem a mesma coisa. Ele também tem aqui o capsídeo, ele também tem aqui dentro do capsídeo protegido o seu material genético, certo? Só que ele tem um detalhe a mais, que é o quê? Essa membrana lipídica do lado de fora. Essa membrana lipídica nós chamamos de envelope, certo? E aí, o que é esse envelope? Ele é basicamente a membrana plasmática da célula hospedeira, a gente vai entender isso melhor daqui a pouco, com as proteínas virais específicas, que são essas coisinhas aqui, ó, essas espículazinhas amarelas que estão desenhadas aqui, são as proteínas virais na superfície de uma membrana lipídica. E essa membrana lipídica é derivada da célula do hospedeiro. O vírus meio que rouba ela quando ele sai da célula hospedeira. Ok? A gente tem um outro tipo de vírus também, que são chamados de bacteriófagos, certo? Os bacteriófagos são o quê? Vírus de bactéria, como o nome já diz. Eles são vírus especializados em infectar bactérias. E eles têm esse formatinho aqui, ó. Eles têm um formatinho de agulha, certo? Parece que é uma agulha que vai injetar o material genético deles, que está aqui, né? Tem esse corpo, né? Ele tem todo esse corpinho aqui que faz parecer uma agulha. E aí ele injeta, ele se fixa na parede da bactéria e injeta seu material genético dentro da mesma, ok? E aqui a gente tem a diversidade, né, de vírus. Existem várias formas desses vírus. Aqui está apagadinho aqui do lado o nosso bacteriófago, que a gente já falou, esse formatinho engraçado dele aqui. A gente tem alguns vírus que têm alguns formatos geométricos, né? Vírus que não são envelopados, como por exemplo da poliomielite. A gente tem aqui outros vírus envelopados, como o vírus da gripe, o vírus do HIV, certo? A gente tem, por exemplo, aqui como o vírus do tabaco, um vírus de planta, que ele tem esse formato de cone, certo? E então nós temos aí uma grande diversidade de vírus, certo? Eles vêm em todos os formatos, todas as cores, brincadeira, tá, gente? Eles não vêm, não dá pra gente ver cores, isso aqui é só artificial mesmo, é só ilustração para ficar mais didático. Mas eles têm vários formatos, certo? E essas pontinhas que vocês veem aqui, que são diferentes em cada vírus, são o quê? São as proteínas específicas, são as proteínas de membrana de cada um desses vírus. Cada um tem a sua, e essas proteínas vão mediar, então, a interação do vírus com a sua célula hospedeira. Beleza? Outra coisa importante aqui é a questão do material genético dos vírus, ok? O material genético dos vírus ele pode ser feito de DNA, de RNA ou até mesmo dos dois ao mesmo tempo. Já foram encontrados vírus que possuem dentro do seu capsídeo tanto DNA como
RNA. E esse DNA e RNA eles podem estar na forma de fita simples ou fita dupla, ok? No quadrinho aqui ao lado, nós temos o quadro sumarizando, né, todas essas possibilidades. Então aqui, ó, nós podemos ver, ó, DS significa double strand, em inglês significa fita dupla. Então nós temos aqui DNA de fita dupla, nós temos DNA de fita simples, que é o SS, single strand. Nós temos também fita dupla de RNA, nós temos fita simples positiva de RNA, certo? Então, percebe-se que nós temos várias opções possíveis de material genético para estar dentro do vírus, certo? O que é essa questão de positivo e negativo? A fita negativa do RNA é a que contém informação para fazer proteínas. Então, um vírus que seja de material genético de fita simples RNA negativo, ele já pode, né, assim que ele é injetado na célula, ele já é entendido como um RNA mensageiro e já pode produzir as suas proteínas. Já pode ocorrer o processo de tradução, mas isso é uma aula para outro momento, quando a gente falar desses processos de tradução na célula, ok? Então, vírus aí tem uma grande diversidade de possibilidades para o seu material genético. Belezinha? Falando agora do ciclo, né? Deixa eu mudar isso aqui para o lado. Pronto. Vamos falar agora do ciclo da biossíntese viral. O que acontece aqui na biossíntese viral? Qual é a primeira etapa que tem que acontecer? Primeiro de tudo, tem que acontecer, né, a adsorção. Para o vírus infectar uma célula, ele precisa primeiro encostar na célula. Ele não vai infectar para o Wi-Fi, beleza? Só que infecta para o Wi-Fi é vírus de computador. Nossos vírus biológicos precisam de contato com a célula para infectar. Essa fase de contato é chamada de adsorção, que é basicamente a fixação dos vírus nos receptores específicos da célula hospedeira, certo? A partir do momento que o vírus encostou na célula hospedeira, ele vai ter que penetrar, ele vai ter que entrar dentro dessa célula. Aí existem várias formas que isso pode acontecer. No caso de um bacteriófago, por exemplo, ele pode injetar o seu material genético lá dentro, como se fosse uma agulha, é o que os bacteriófagos fazem. O vírus, ele pode ser, se ele for não envelopado, ele pode ser englobado pela célula, então a célula vai acabar meio que engolindo aquele vírus. Quando o vírus encosta na célula e toca nos receptores específicos, ele induz esse movimento, que a célula englobe o vírus e acaba engolindo ele num processo que é chamado de endocitose, e aí o vírus vai ser captado para dentro da célula. E caso a gente esteja falando de um vírus que é envelopado, que já tem uma membrana lipídica, as duas membranas lipídicas vão simplesmente se fundir, certo? Imagina duas gotinhas de óleo, né, dentro de uma bacia com água. Se essas duas gotinhas de óleo se fundem, elas formam o quê? Se elas se tocam, elas formam uma gota única maior. Os vírus envelopados fazem justamente isso. Eles misturam os lipídios dele com os lipídios da membrana hospedeira e acaba aí se misturando e o capsídeo entra, né, junto com o material genético dentro da célula. Então, cada vírus vai ter a sua estratégia de penetração diferente. Uma vez que o capsídeo e o material genético estão lá dentro, tem que ocorrer o quê? O desnudamento, certo? Que é o quê? A remoção do capsídeo que vai liberar o genoma, efetivamente dentro do citoplasma da célula hospedeira. Ocorrendo esse desnudamento, pode então se iniciar a síntese dos componentes virais. Então, nessa fase de síntese, o material genético do vírus vai começar a ser lido, independente de qual é o material, e essa informação contida no material genético, seja ele DNA, RNA ou os dois, vai ser transformada, vai ser traduzida, né, para a produção das proteínas virais, ok? Tudo isso usando o quê? A maquinaria da célula, porque o vírus não possui a maquinaria para fazer essa replicação sozinho, ele não consegue fazer a tradução, ele não consegue fazer as proteínas sozinho. Ele precisa sempre ficar parasitando a célula hospedeira, ok? A próxima parte é a maturação, ou também chamada de processo de montagem, que é onde você monta o novo material da genético do vírus, que foi multiplicado dentro da célula hospedeira, junto com os novos capsídeos que foram criados também dentro da célula hospedeira. Você monta isso para que você possa fazer novos vírus. E por fim ocorre a liberação. O que é a liberação? Depois que o vírus já se multiplicou muito dentro da célula, ele precisa sair para infectar novas células
e reiniciar o ciclo, certo? Então, nessa fase de liberação, os vírions, lembrando lá no comecinho da aula que vírion é a nossa partícula viral extracelular, a partícula viral completa, né, que tem capacidade de infectar outras células, né? A gente chama de vírion basicamente um vírus que está fora da célula, é um vírion. E aí eles vão sair da célula hospedeira, né? A gente vai ver em uma aula posterior como que isso ocorre. Eles vão sair dessa célula hospedeira e encontrar outras células. A forma que eles vão sair também depende do tipo de vírus, certo? Por exemplo, se ele é um vírus envelopado, ele sai carregando um pedaço da membrana plasmática do seu hospedeiro para fazer o seu envelope, ok? Então, cada vírus vai ter a sua estratégia, tanto de entrada como de saída, a depender de como é a anatomia de cada vírus, belezinha? Por essa aula é só. E nas próximas aulas a gente vai aprofundar na questão dos vírus, nas características mais específicas, depois tratar de algumas viroses e também tratar da questão da Covid-19 e do novo coronavírus. Beleza? Então, até a próxima.